Olá, amigos e amigas prevencionistas. Bem-vindo a mais um episódio do Ponto Seguro, o canal da Balasca no YouTube. Antes de mais nada, inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para receber informações. Bom, no primeiro tema nós tratamos de uma introdução sobre o importante tema de conservação auditiva. E para isso convidamos novamente os nossos amigos especialistas da 3M do Brasil, Rafael e Alex. Oi, Correia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Rafael Fernandes, sou engenheiro de aplicação da 3M. Faz 21 anos que eu trabalho na 3M e tenho foco maior em, justamente, protetores auditivos e programa de conservação auditiva. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está assistindo aí de noite. Meu nome é Alex, eu estou aqui junto com o Rafael. Obrigado pelo convite novamente, Correia e toda a turma da Balasca, para a gente bater um papo aí sobre os programas de conservação auditiva, sobre temáticas como teste de atenuação pessoal. Eu venho aqui agora representando também a equipe de marketing, eu sou gerente de produto dentro da 3M do Brasil, e a gente vai bater um papo aí pela segunda vez, pelo convite daí da turma da Balasca. Legal, fantástico, né? Eu acho que hoje muitas dúvidas, né? Sobre um PCA, por onde começar. É um problema, assim, ainda existe muito nas empresas, eu diria que em termos de passivo trabalhista é o que mais se tem, né? O Rafael não falou, mas ele foi uma das pessoas que criou o programa de conservação auditiva da Fundacentro, fez um excelente trabalho, junto com toda a pesquisa dos especialistas, né? Então, aproveitando essa experiência, junto que nós estamos com engenheiros, técnicos, né? E estudiosos do assunto, né? Qual a importância hoje que vocês veem do PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva? Correia, a importância do programa ela é enorme. Por que eu vou dizer que é enorme? Porque o simples uso do protetor auditivo não necessariamente garante a eficácia do protetor, né? Então, o objetivo mãe de ter um programa de conservação auditiva é justamente garantir que cada indivíduo que faz parte daquele programa, que, portanto, usa protetor auditivo porque está exposto ao ruído, cada indivíduo esteja realmente protegido, ou seja, esteja realmente usando um protetor auditivo de maneira eficaz, não só no primeiro uso ou no uso inicial, mas ao longo de todo o tempo, que considera o envelhecimento do protetor auditivo, a troca, o manuseio ao todo, a higienização e até mesmo a própria seleção do protetor auditivo que antecede isso tudo, né? Um assunto bem amplo, né? Qual que seria a primeira dica? Nós temos aí técnicos, engenheiros. Quem seria o responsável por criar esse programa? É o médico? É o técnico? É o engenheiro? O que vocês... Esse é quase que um dilema muitas vezes nas empresas, né? Porque o programa ele traz um conceito que é o dono do programa é a empresa, né? O dono é a empresa, a dona é a empresa, né? A empresa responsável pelo programa. Tecnicamente falando, é ideal a gente imaginar que tem que ter a figura de uma pessoa, de um profissional, e essa figura tem o nome de administrador. Então ele é o representante da empresa que vai ser o administrador do programa, né? Normalmente, o administrador ele é uma pessoa que acumula a função de administrador, uma função não técnica, vamos dizer assim, com alguma função técnica. Então, normalmente, se atribui o título de administrador do programa a alguém da engenharia de segurança, né? Engenharia técnico de segurança, ou alguém da medicina. Seria uma boa prática, né, Rafael? Um médico, um enfermeiro ou um fonoaudiólogo. Então, são figuras, são profissionais normalmente designados como administrador do programa. Isso é para deixar claro de que não necessariamente uma dessas pessoas pode ser o diretor industrial, pode ser a pessoa do recursos humanos, pode ser... Todas essas pessoas podem ser administradoras do programa. Lembrando que o responsável é a empresa. Isso. Então, quem for o administrador leva esse responsabilidade. peso, essa responsabilidade desse tema, né? É interessante todos esses pontos que o Rafa comentou, que aí qual a importância do programa, né? Dado essa gama de possibilidades de quem administra
e de todas as variabilidades que o Rafael muito bem comentou, o programa ele é importante porque ele traz de uma forma muito bem organizada boas práticas e diretrizes que devem ser seguidas e que têm que ser levadas em consideração para você conseguir trazer num ambiente laboral a melhor proteção auditiva em virtude de diferentes tipos dinâmicos e aspectos da própria indústria que você está inserido. E você falou um tema legal, Alex, que você fala de diretrizes, né? É comum a gente falar assim, não, eu faço isso porque a lei exige, né? Agora a gente tem que pensar o inverso. Por que será que a lei está exigindo tal ação, tal atividade? Alguma coisa existe, né? Exato. Na imensa maioria das vezes, as exigências legais, ela vem de estudos, ela vem de histórico, né? E aí, de alguma maneira, uma boa prática ou algo técnico criado, inventado, virou, né? A gente usa o termo virou lei. Pô, mas como é que virou lei? Sim, eu tenho o termo virou lei, mas na verdade ele foi trazido com embasamentos técnicos e etc. para algum benefício. Com base em estudos, né? Exatamente, exatamente. E o PCA tem muito disso, né? O guia do PCA, ele tem muito mais do que isso, na verdade, porque ele extrapola em muito o que são exigências legais atuais, por exemplo, né? Hoje, se você for pensar em proteção auditiva ou em risco auditivo, claro, vou esquecer de alguns, mas vou dar alguns poucos exemplos. Poxa, tem que fazer pessoas expostas ao ruído, tem que fazer audiometria anual lá e tal. Admissional, periódica, demissional. Eu tenho que instituir proteção auditiva, mas para por aí, né? Então, poxa, por que a lei exige tão pouco e vem um programa de conservação auditiva, um PCA, exigindo um contexto bem maior, né? Isso vem de necessidades, de estudos, e que em algum momento, na minha visão, né, não tenho bola de cristal, mas acredito que isso é um movimento que não tem volta, em algum momento esses pontos técnicos que hoje o guia do PCA traz, eles vão ser inseridos na legislação, senão o PCA como um todo, em algum momento, vai ser inserido na legislação. Por quê? Porque são coisas importantíssimas, fundamentais para garantir a eficácia da proteção, né? Eu fazer audiometrias anuais ou periódicas, entre aspas, simplesmente, e garantir que a pessoa está simplesmente usando o protetor auditivo, os estudos dizem que isso não é suficiente para eu evitar perdas auditivas, né? Uma perda, quando ela aconteceu, ou quando eu peguei na audiometria, ela já aconteceu, ela não reverte, ela é irreversível. Eu posso estancar, posso parar, pedir que ela progrida, mas aquela perda não existe já um medicamento, não existe algum milagre que seja feito para aquilo. A tendência dela é ampliar, né? Ainda mais com a idade, né? Isso. A pessoa vai... Disso, eu estou puxando para o meu lado aqui para a idade, mas realmente é uma verdade, né? Você vai envelhecendo, consequentemente também você vai tendo uma perda. É isso, né, Rafael? É isso. E aí tem uma questão médica, eu não vou entrar nesse tema, porque é muito, muito dedicado a questão área médica, médica, sim. médica e tal. Mas sim, aí começa a ter as sinergias, né? De medicamentos que as pessoas fazem uso, o próprio envelhecimento natural, geram alguns tipos de perdas auditivas que em algumas situações é possível diferenciar da perda ocupacional. Nem sempre, mas em algumas situações é possível diferenciar da perda auditiva. Mas sem dúvida, a gente vai carregando isso ao longo da vida, né? Quantas coisas. Bom, vamos lá, nós falamos dos objetivos, né, do PCA. Perfeito. Né? Nós falamos quem pode ser o responsável pelo programa, por administrar esse programa. Né? Agora, eu gostaria que vocês, com a experiência que vocês têm, compartilhar. Imagina, eu sou um técnico, um engenheiro recém-chegado ao local. Quais seriam os primeiros passos? Fazer um levantamento qualitativo e quantitativo em toda a fábrica? Qual que seria o primeiro passo? O que vocês indicariam? Sabe uma coisa interessante? As pessoas, quando pensam ou quando se propõem a ter um PCA, em geral elas sentam na frente do computador e falam, bom, vou começar. E aí ela pega o guia do PCA, e o guia, se você aliás, fala também, né? A 3M tem um guia importante do PCA, né? Sim, a gente já teve um guia, a 3M já teve um guia que ela focava especificamente no uso de protetores auditivos. E com o advento do guia do PCA criado, elaborado pela Fundacentro, do qual tive a felicidade de fazer parte, a gente não fala mais desse guia, porque o guia do PCA da Fundacentro ele é mais amplo do que, entre aspas, só o uso do protetor auditivo, né? Ele precisa se cuidar de coisas antes, coisas depois do uso do protetor ou da seleção do protetor auditivo. Então, é um guia mais completo, vamos dizer assim. Sim.
né? Mas falando do guia, né, as pessoas sentam lá na frente do computador e falam, bom, vou começar a escrever. Aí o guia pede, faça uma introdução, né? Diga quais são os objetivos. Aí você começa a escrever 3 linhas lá e fala, putz, acho que eu já escrevi tudo, né? E agora? Né? Então as pessoas precisam entender assim, talvez uma empresa que já trabalha com segurança, que já age de maneira prevencionista, talvez ela já tenha, eu vou chutar aqui, né? Talvez ela já tenha 60, 70, 80, quem sabe 90% do que o guia exige. O guia do PCA exige como requisito mínimo. Por quê? Porque são ações. Né? O guia nada mais é do que, o PCA, perdão, nada mais é do que um agrupamento de ações. Né? Então, se você já tem um programa de treinamento, o guia pede treinamento. Se você já tem uma maneira de fazer a seleção de protetores auditivos, o guia pede a seleção de protetores auditivos. E se você tem. E poderíamos dar aqui diversos outros exemplos. Mapeamento de área. Mas mapeamento de risco, etc. Eu achei muito interessante o termo que você acabou de usar, Rafa, que você falou que são os requisitos mínimos. Sim. Então, em muitos momentos, já veio esse tipo de pergunta pra gente. Eu posso fazer isso também? Uhum. Eu posso também ir além do guia? Pode. Perfeito. Pode e Perfeito. deve, inclusive, né? Porque o guia, justamente, ele é de caráter orientativo. Com base, obviamente, na experiência de todos os profissionais que foram responsáveis pela elaboração, para você garantir minimamente e de uma forma padronizada a segurança provinda do risco auditivo. Exatamente. Então, as pessoas sentam ali e começam a escrever, e na prática ela já tem tudo. Então, ou muitas das exigências, vamos dizer assim. Né? Então, o que eu recomendo a princípio é que, sim, tem uma parte um pouco mais teórica, mas também que você vai fazer uma vez só, ou vai mexer pouquíssimas vezes, que é falar de introdução, de objetivos e etc. Mas as partes essencialmente mais técnicas, minha dica reúna aquilo que você já tem, da forma como você faz hoje. Aliás, essa é a essência de qualquer programa. Né? Lembra que programa não é projeto. Né? Projeto tem início e fim. Programa tem início, tem, vamos dizer, a implementação, ou a fase que antecedeu a implementação, que pode até ser chamado de um projeto, mas a hora que ele foi implementado, ele é perene. Né? Então, o que eu quero dizer... E as melhorias são contínuas sempre, também, né? Sempre. Contínuas, Aliás, né? um tópico do guia do PCA é esse, né? De você fazer auditorias periódicas, anuais no caso, para você justamente pegar os pontos a serem melhorados e eventualmente propor planos de melhoria para o ano seguinte ou para os anos subsequentes para que ele vá sempre evoluindo. Né? Mas, minimamente, o que eu estava dizendo é reúna aquilo que você já tem, da forma como você faz hoje, né? E aí você mesmo vai identificar, fala, nossa, olha, a seleção está desse jeito, o treinamento está assim, a troca, a substituição está desse jeito, e você mesmo, ou você como empresa... Vai fazendo os ajustes técnicos necessários. Exato, né? Começa a encontrar as oportunidades de melhoria, né? E perceber muitas vezes de que, puxa, o treinamento está antigo. É só um exemplo, né? Nossa, a gente não fala disso no treinamento. Enquanto está lá o treinamento isolado, como... Por exemplo, o segurança do trabalho fazendo, o médico do trabalho não faz nem ideia como o treinamento é feito. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem muita empresa que às vezes o médico mesmo dá o treinamento, ou o fonoaudiólogo, é só exemplo. E a hora que você começa a concatenar tudo, ou juntar, entre aspas, você começa a ter essa percepção, nossa, isso aqui influencia lá, a forma como eu treino influencia na higienização, que influencia em como a pessoa, quantas vezes a pessoa vai retirar um novo EPI porque degradou, e aí você pode juntar o papel do fonoaudiólogo, que pode simplesmente fazer as audiometrias, ou ajudar muito na verificação se o protetor ainda está em boas condições, em bom estado, se a pessoa faz a colocação da maneira correta ou não. Então, assim, tem um monte de checagens e verificações que um grupo multidisciplinar pode ir se ajudando. Né? Essa, na verdade, é a essência. Eu junto todas as informações, cheguei na empresa agora, colhi todas as informações que já tem, procuro fazer um levantamento qualitativo das possibilidades do ruído, verifico se tem algum quantitativo também, né? Sim, tem que fazer claro. isso. Né? Ou atualizar, né? Existe uma periodicidade de atualização, porque muda, né? Esse é um dilema enorme, né? Tem empresas que instituem monitoramentos anuais, por exemplo, ou a cada 2 anos, né? Mas a essência, a teoria de qualquer monitoramento, isso não é só monitoramento do ruído, é que um novo monitoramento deve acontecer caso e quando haja alguma alteração. Né? De equipamento, de layout, entre outros. Né? Então,
Sim, normalmente as empresas já trazem, já carregam isso dos protocolos internos, né? Então, a pretensão do PCA não é mudar nenhum protocolo interno, a essência do protocolo. É minimamente traga ele, considere ele no programa de conservação auditiva e aí você mesmo vai ao longo do tempo vendo essas necessidades de melhoria ou de ajustes. E aí eu gosto muito de uma máxima que tem quando a gente fala de programa. Não seja... Essa é uma outra máxima que eu vou falar agora. Não. Escreva o que você faz e faça o que você escreve. A essência do programa é essa. E aí o que as pessoas tendem a também quando começam a escrever? Nossa, mas olha, a entrega do EPI deveria ser assim, assim, assim. Olha o tempo que eu usei. Deveria. Ou faremos. Entregaremos. Ou treinaremos. Nunca implementou, colocou em ação. Nunca no presente. Né? Então, escreva no presente. Né? Porque o programa não é um projeto. Deve. Ele faz, ele deve, ele é, e assim por diante. Né? Então, escreva ou traga aquilo que você faz hoje. Ah, mas não está bom ainda. Ok, faz melhoria para o ano que vem. Implemente ou escreva como você faz hoje. Né? E isso já é um grande início, já é um grande primeiro passo. Porque tem aquela outra máxima que o ótimo é inimigo do bom. Eu não concordo plenamente com ela, mas ela faz sentido. Né? De que se você tenta fazer um mundo ideal, você nunca vai conseguir implementar, ou dificilmente vai conseguir implementar. Contextualizando isso, desculpa, então só voltando aqui um pouco, né? Contextualizando, nós falamos da importância do PCA, do objetivo, quem pode ser o administrador, que esse trabalho tem que ser em conjunto entre o SESMID e o serviço médico. Um levanta e o outro vai ver a parte orgânica, seria isso, né? Sim. Obter todas as informações existentes, verificar a atualização dessas informações, né? Das avaliações. A sua sugestão é sempre quando exista uma alteração de layout, de projeto, de mudança, inserção de uma máquina, novos levantamentos, né? E ter uma sequência de avaliação, e muito importante, né? Ter essa ação, né? Não deverá, né? Que você enfatizou bastante. Exato. E também, eu acho que na sequência viria toda essa revisão e viria também a seleção do EPI adequado? Em conjunto com todos esses pontos, adicional quase que no final, porque existe toda uma etapa de elaboração, um desafio e um caráter muito importante que a gente vê bastante falhas, vamos dizer por assim, é garantir a devido registro dessas informações para o futuro, de forma individualizada. Né? Então, acho que isso também tem que fazer parte desse passo a passo que você acabou de fazer no resumo de uma forma super bem ilustrativa, Correia. Exato. O registro também é um passo designado lá. O PCA são 10 tópicos, né? E um dos 10 tópicos também é o tópico de registro, né? Se você simplesmente fala, treinei a pessoa. Perfeito. Mas cadê uma lista de presença? Cadê um certificado? Como que você evidencia isso? Exatamente. Felizmente ou infelizmente, a gente tem a necessidade de registros. Sim. Né? Então, basicamente, é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou. Então, se você faz uma ação, seja ela um treinamento, uma troca de EPI, ou uma audiometria, ou um exame, né? Tem que haver registros. Então, é basicamente isso. É registrar tudo aquilo que é feito da maneira que é feita. Né? Mas sabe um ponto importante, Correia, que as pessoas também têm muita dúvida? E o PCA traz isso, que é um tópico de responsabilidades. A gente falou que a responsabilidade, a dona do PCA é a empresa. Sim. Mas as pessoas confundem e normalmente julgam que o responsável pelo PCA é o administrador. Né? A gente já falou um pouquinho aqui que tem a responsabilidade do time de medicina, do time de segurança, né? Mas tem mais áreas responsáveis. De todos, né? Então, olha só. Se você pega, por exemplo, e isso não é receita de bolo, né? Porque, por exemplo, tem empresa que quem distribui os equipamentos, né, os EPIs, é o almoxarifado. A pessoa vai lá, faz uma requisição, retira lá no almoxarifado. Tem empresa que o funcionário tem que ir até o SESMIT, ir lá e retira com um técnico de segurança ou um assistente que está lá, e ele retira lá no SESMIT. Então você vê que não tem receita de bolo? Que cada empresa faz de um jeito. Não tem certo ou errado também nesses aspectos. Né? Então, olha só, se a gente fala de responsabilidades, por exemplo, a gente está sendo muito pequeno se a gente falar, não, é o SESMIT, não é a medicina. Não, a gente já consensou que não, que cada um tem as suas responsabilidades. Mas não para aí.
né? Você tem, por exemplo, o time de almoxarifado, nesse exemplo que eu dei. Cara, O aquela almoxarife. temática, né? Quem que é o responsável pela segurança? Exato. Toda a Todos, população da empresa. Todos. Aí você fala assim, pô, mas então na minha empresa, por exemplo, ou na empresa que eu trabalho, a pessoa vai lá retirar no almoxarifado. Que tipo, a gente tem que começar a pensar assim, que tipo de conhecimento que o almoxarife tem que ter para ele distribuir os EPIs? Então, por exemplo, se eu tenho protetores de tamanhos, o almoxarife tem que saber. E aí chega o correia lá para requisitar o protetor, ele tem que ter minimamente uma listagem ou algum tipo de informação dizendo, correia, o seu protetor tá é o homologado tamanho pra ele. P, né? Perfeito. O Alex é o tamanho G e assim por diante. Porque se ele não tem esse tipo de conhecimento, ele pode simplesmente Isso é um programa de distribuir. gestão, né? E aqui é Distribui o uma protetor forma errado. muito ilustrativa do que a gente acaba de falar da questão dos registros. Exato. Por quê? São registros. Eu designei o tamanho, então isso foi registrado. Quem tem que ter essa informação? Poxa, nesse nosso exemplo, o almoxarife tem que ter a informação, né? Que é um outro exemplo. E aqui eu estou dando exemplos, mas imagina que se a gente for detalhar, você vai imaginar que cada funcionário da empresa, talvez até a pessoa da segurança da entrada lá, né? Da segurança patrimonial, talvez tenha alguma responsabilidade no PCA também. Mas cada função, cada pessoa na empresa tem uma responsabilidade, né? Por exemplo, recursos humanos. Se eu vou designar protetor auditivo, a pessoa vai ser recrutada, vai ser selecionada, vai ser contratada para trabalhar no ambiente ruidoso. Quem contrata essa pessoa? É o RH, né? Junto ali com o gestor da área e tal. Sim. Pô, o time de recursos humanos tem que saber quais os riscos que as pessoas vão ficar expostas, e aí extrapolamos a auditiva, né? Outros riscos, que tipo de EPIs que ela vai ter que fazer uso, né? E já tive esse caso, por exemplo, de assim, uma pessoa tinha, isso não é preconceito, não é questão religiosa, não é nada, é uma característica física, né? A pessoa tinha uns dreads ou uns rastafares, né? Enormes, né? Como que essa pessoa consegue, por exemplo, usar um protetor tipo concha, né? Que minimamente tem a haste, mas tem versões de hastes variáveis aí, que pode dar certo, mas você tem que ter as conchas vedando na parte lateral da cabeça. E aí a pessoa tem um volume de cabelo gigantesco por um penteado ou por uma característica específica. Não vai vedar. E que eventualmente não veda. Então, quando que eu deveria saber disso? Poxa, o time de RH tem que ter esse tipo de informação. E, de novo, isso não é bullying, ou não é preconceito, não é nada. Mas eu tenho que unir a característica da pessoa para características intelectuais, físicas. Acho que pior do que não dar um EPI é você dar um que não é eficaz, que não é eficiente, né? Exatamente. Ainda é pior do que não dar, E, porque você tá dando, tá no mesmo nível, né? Dois problemas que você encontra, né? No final, isso mostra que a responsabilidade pela segurança vem de todas as áreas mesmo, né? Então... Todas as áreas. E um último exemplo, só para a gente avançar nesse aspecto, mas assim, eu acho ele muito. Eu acho esse tópico de responsabilidades muito rico, que é, por exemplo, o time de manutenção, né? De repente, dependendo lá dos monitoramentos que você citou e tal, a empresa identifica que necessidade de implementar algumas barreiras acústicas, enclausuramentos, para diminuir a exposição das pessoas que ali trabalham. Tá, uma coisa é projetar um enclausuramento, no nosso exemplo, e implementar. Pum! Isso é projeto, isso não é PCA, é o projeto de enclausuramento. Faz parte ali do contexto, mas é um projeto de enclausuramento. Aí ó, o enclausuramento foi feito, o time do projeto saiu, o enclausuramento está na mão de quem agora? Está na mão do time de manutenção. Então, se o time de manutenção, barra higiene, barra segurança, que todo mundo tem que estar de olho ali, mas se esses três times não garantem ou não conseguem garantir que aquele enclausuramento vai manter a eficiência ao longo do tempo, a gente corre o risco de que as exposições das pessoas vão piorando ao longo do tempo e ninguém está prestando atenção, né? Eu estou garantindo, nada mudou, mas o enclausuramento está piorando, por exemplo. Então, o que o time de manutenção tem de responsabilidade de garantir que as propriedades físicas, acústicas e de vedação e gasquete, borrachinha, sei lá o que, daquele enclausuramento continuam top a ponto dele estar tão eficiente quanto quando ele foi implementado. Seria uma manutenção preditiva até. Preventiva ou corretiva, que seja, mas que esse enclausuramento mantenha as características dele ali. Iniciais, né? Do Isso projeto. pode Exato. estar dentro do programa como uma definição de medição periódica do mapeamento de ruídos de cada área, por exemplo. Né? Isso só para exemplificar um pouquinho também nesse sentido. Geralmente as empresas instituem
monitoramento periódico justamente por não conseguirem controlar Exatamente. essas causas. Então, já que eu não controlo, já que eu não consigo... Porque, lógico, né? Convenhamos, é super complicado, né? Você gerenciar todas essas pequenas alterações, vamos dizer assim. Então, geralmente, um dos motivos de se instituir o monitoramento periódico eu vou minimamente vendo se está tudo se mantendo, se tiver um sinal amarelo ali, eu vejo o que eu faço, né? Geralmente essa é a razão de monitoramentos Acho que existem periódicos. vários agravantes, né? Você falou do cabelo, mas, por exemplo, se eu for usar um óculos com um abafador, e acho que assim, vários equipamentos, né? Acho que também é um agravante, né? Não é isso? Eu acho que você tocou num ponto super pertinente, a gente fala isso bastante, que acaba sendo um conceito de trabalho, que é o conceito de soluções integradas, né? Raramente você vai ver num ambiente industrial uma pessoa usando só um capacete, ou só um abafador, ou só um óculos de proteção. Normalmente ela está usando os 3 juntos e um respirador. Porque às vezes no ambiente tem vários riscos, né, Alex? Exatamente, ou às vezes ela vai estar usando uma balaclava, e aí por cima o abafador. E quais são as interferências... É mesmo, né? Uma balaclava e um abafador, né? Exatamente, e é muito Um comum. soldador, por exemplo. Um né? soldador, exato. Ou a indústria alimentícia. Uma indústria alimentícia. É muito comum, né? E como que a gente consegue ver qual que é o resultado do uso conjugado desses EPIs e se isso tem uma influência direta ou não na atenuação daquele abafador, principalmente nos abafadores, né? Então é bacana perceber isso, porque aí entra uma etapa adicional, um desafio adicional que pode e deve ser utilizado dentro do programa de conservação aditiva, que é o teste de atenuação pessoal. E quando a gente fala teste de atenuação, ele é pessoal. O que seria o teste de atenuação pessoal? O teste de atenuação pessoal ele é um teste que pode ser realizado com um equipamento. A gente até tem um aqui que está aqui junto com a gente, atrás do Rafael, que é aquele equipamento ali, o EarFit, que ele é o teste de atenuação pessoal da 3M, é um equipamento feito e desenvolvido por nós, que ele tem como objetivo final medir qual que é a atenuação de diferentes tipos de equipamentos de proteção auditiva para cada um ou para cada usuário. Ou seja, uma boa prática para um programa de conservação auditiva, né? Você ter o EarFit, né? EarFit. Né? Ele serve para todos os tipos de protetores? Todos os tipos de protetores fabricados e produzidos pela 3M. Ou seja, de inserção ou de inserção ou tipo concha. E além disso, você vai além, né? E a gente recomenda essa prática para diferentes tipos de indústria. Se faça o teste de atenuação considerando quais equipamentos ele usa. Então não é só o abafador. Vamos supor que ele usa um abafador tipo concha e um óculos. Um óculos como o meu, por exemplo, que tem as Quando hastes... vocês fazem esses testes, vocês simulam essas situações? Na hora. Na hora. Então, a gente coloca esse equipamento na frente do Rafael aqui, por exemplo. Ele vem com o capacete dele, o abafador e um óculos. E aí, com esses equipamentos juntos e usando o protetor auditivo, a gente faz o teste na hora e vê qual foi a atenuação. Vai além, inclusive. Ele vai na orelha direita, na orelha esquerda, e ele mostra o resultado da atenuação considerando o pior resultado. No final... você entende de forma prática, e inclusive ele gera um relatório individualizado com um registro de quanto que atenuou aquele protetor em cada orelha e na média. Então você garante aí o registro de informações, a periodicidade, e você vai um passo além. Então, simplificando, você coloca o equipamento e ele tem um detector interno, é isso? Seria isso? São microfones. Microfones? Isso, são adaptações que são estudadas e feitas nos protetores auditivos, que a gente chama de sondas, né? E basicamente são 2 microfones, um mede o ruído dentro e o outro fora da orelha protegida. Um ruído gerado por uma caixa de som. Né? Então uma caixa de som que gera um ruído que a gente chama de ruído rosa, que tem todas as frequências misturadas, é um padrão de ruído mundial. Né? Se for pesquisar em inglês, é o pink noise. E então ele gera esse ruído e aí os microfones captam ruídos dentro e fora da orelha protegida, e aí por essa diferença das medições, o sistema consegue dizer algo que o Alex estava explicando, que é quanto que o protetor atenuou em cada orelha, em cada uma das orelhas daquela Nesse pessoa. caso, diferente dos testes que a gente faz, são pessoas treinadas. Já sabem utilizar. Essa é a magia do sistema, que você consegue, inclusive, fazer ensaio antes e depois. Você pode até pensar em legal, um qual bom é o nível de parâmetro, treinamento da pessoa, então eu posso estabelecer uma referência
e depois eu posso... Será que ele está usando o correto? Bom, eu vou Exatamente, treiná-lo, vou exato. capacitá-lo. E aí, ó, fez o teste, fez antes e depois. Esse sistema que o Yearfit usa, ele usa uma tecnologia chamada FMIRI, também é uma sigla em inglês, você pesquisa aí, mas ela chama FMIRI. E uma coisa super legal dessa tecnologia é que o ensaio é muito rápido. Então esse ruído que eu descrevi que a caixa de som gera, dura 3 segundos. Então em 3 segundos, claro, tem uma preparaçãozinha de conectar o microfone de um lado, de outro e tal, mas que não leva mais que 1 minuto. E em 3 segundos, o sistema joga no computador as informações recém-medidas. Então, você pode fazer, inclusive, simulações nesse sentido, de estabelecer uma referência, aí eu aproveito, treino ou retreino a pessoa e faço uma nova medição. Ou até usando o exemplo que o Alex falou, poxa, eu quero saber se a touca influencia ou não no abafador. Eu posso testar com e sem. Né? A gente cita como excelente prática de que a pessoa esteja paramentada do jeito que ela trabalha, justamente para você verificar a eficácia do protetor na pessoa, para você validar o dia a dia dela, né? Então, de quanto ele atenua no dia a dia dela com toda a paramentação que ela esteja. Que vai justamente de encontro com a pergunta que você tinha comentado, né? Que é o desafio da utilização de equipamentos juntos. Ou seja, às vezes você garante que aquele protetor auditivo ele está atenuando de fato o que deveria, e aí você coloca um elemento a mais, como um óculos. A gente já fez testes onde uma pessoa usa um óculos de proteção junto com o abafador tipo concha e o óculos tem uma haste mais grossa e a atenuação cai em 8 pontos decibéis. Em 8 dBs. Em 8 decibéis. Enquanto você usa, às vezes, um óculos de haste super fininha e faz a mesma medição e ele cai 2. Ou não cai. Ou não cai. Isso acontece sempre. Fantástico, né? Eu entendo que assim, em campo eu vejo pouca divulgação ou pouco conhecimento, né? Então, ou seja, a pessoa pode adquirir esse equipamento aí com a balasca, a indicação é para um fonoaudiólogo conduzir o processo, né? Ou alguém do serviço médico, é isso? E não é uma indicação totalmente fechada, porque parecido com o que a gente falou do administrador do programa, a pessoa precisa ter um mínimo treinamento, conhecer o contexto, mas normalmente sim, alguém do serviço médico, porque além dele ser acostumado com protetor auditivo e tal, ele também é acostumado com orelhas. E a 3M então, treinaria essa pessoa a utilizar, como fazer, em loco. Sim, em geral a gente faz uma entrega técnica do equipamento. Tem que ter um equipamento mais, né? E acaba sendo, em muitos momentos, o médico ou o fonoaudiólogo, porque esse teste acaba sendo feito no exame periódico. Né? Então, você já define uma periodicidade desse teste. Exato. E sabe uma coisa que me lembrei aqui? A gente falou um pouquinho no primeiro episódio dos fatores que influenciam na eficácia do protetor auditivo. Né? E o sistema Yearfit nada mais é do que uma maneira de validar a eficácia do protetor individualmente. Então, a gente comentou que para os protetores de inserção, basicamente os fatores que influenciam são anatomia e nível de conscientização / treinamento. E o Alex tocou num tema muito importante, eu quero trazer ele de volta, que é, os fatores continuam sendo, quando a gente fala de protetor tipo concha, os fatores continuam sendo anatomia e nível de treinamento. E aí a gente adiciona esse terceiro fator, que é a compatibilidade ou a incompatibilidade com outros EPIs. Então, esse é o motivo da gente amarrar isso que a gente está dizendo, né? De que quando você ensaia protetores tipo concha, que a pessoa esteja paramentada ou utilize os outros equipamentos ou EPIs que ela vai precisar no dia a dia. Porque você valida a eficácia do equipamento de acordo com a anatomia daquela pessoa, de acordo com o nível de treinamento e colocação que ela fez e também com a paramentação que ela teve. Né? E uma coisa que as pessoas se enganam às vezes é assim, ó. Todo mundo lá naquele setor usa esse modelo de óculos. Né? E aí não estou falando de óculos prescrito, estou falando de óculos de segurança, que aí todo mundo em teoria usa o mesmo. Então eu testei no Correia quanto que o abafador, o protetor concha atenuou com aquele óculos e deu bom. Então eu vou assumir que o Rafael vai dar bom também. Só que temos anatomias e níveis de treinamento diferentes. Então a resposta não vai ser igual. Né? Lembre que esses 3 fatores eles compõem um resultado único em cada indivíduo. Então, quando a gente fala que é um ensaio de atenuação pessoal, ele tem esse motivo de validar pessoal, individualmente, a atenuação sem pleonasmo em cada indivíduo. Né? Ou já fazendo um pleonasmo, a atenuação em cada indivíduo. Por quê? De acordo com a anatomia, não sei se vocês já repararam, você vê uma pessoa usando óculos de segurança com aquelas hastes mais rígidas.
A pessoa tem o rosto mais largo, mais bolachudinho, às vezes fica até uma marca aqui, ó, de marca mesmo. E a pessoa que tem o rosto mais fininho, o mesmo modelo de óculos, a pessoa mexe um pouquinho a cabeça para frente, o óculos até cai, né? Ou seja, aquele óculos, como que, não é nem o óculos, né? Como que a haste do óculos vai influenciar negativamente a atenuação do protetor auditivo. E uma pessoa, ela está colada na pele. Na outra pessoa, ela está um dedo afastada da pele. E isso aqui, ó, é a vedação do protetor, né? É a haste passando no lugar que o protetor precisa vedar. Então, o quanto que ela vai atrapalhar ou não, e varia de pessoa para pessoa. Essa mistura de raça linda, maravilhosa, deu origem ao povo brasileiro, né? Então, tem que se analisar bastante isso, né? Quantas dicas, né, que nós estamos dando aí para constituir um programa de conservação auditiva, ou seja, ele tem que captar as informações que ele tem muitas coisas a ser... O que vocês mais recomendam ainda? Você me falou que são 10 tópicos que seguem, né? Nós abordamos todos os tópicos aqui que você se lembra, assim... Não, tem talvez o coração, tem outros, mas talvez o coração do guia do PCA ainda passa pela gestão dos protetores auditivos, né? Porque na imensa maioria das vezes que as pessoas estão expostas a ruído, que vão precisar... Se você indicar o equipamento errado, você perdeu todo o programa, né? Exato. E o time que criou o guia do PCA se preocupou muito com esse nome, né? A gente pensou em falar de seleção de protetores auditivos, a gente pensou em outros... Onde consegue esse guia, Rafael? Na internet, no site da Fundacentro. Então você vai no site de busca, põe lá, guia PCA Fundacentro, ou guia Fundacentro PCA, e você vai achar... Ele já vai aparecer com um monte de dicas para você. Exato. Você baixa um PDF, não existe a publicação até hoje, pelo menos, não existe a publicação física em papel, né? Então você baixa um PDF e usa ele na maneira eletrônica. Então, tem o tópico, talvez o coração do programa, que é o tópico gestão de protetores auditivos. Seria a seleção do equipamento adequado. Mais do que a seleção, inclusive, porque a gestão inclui a seleção, mas inclui também a tratativa de como ele é distribuído, de como ele é mantido, higienizado, além, obviamente, da seleção, né? Então, essa talvez manutenção, troca, Exato. Substituição, troca de peças, né? Exatamente. Então, esse é, na minha opinião, o coração do guia do PCA, ou de que deve ser o programa de conservação auditiva, que é, obviamente, o uso do protetor auditivo sempre que necessário. Até para a gente passar alguma informação, né? Nós estamos falando da parte técnica, do PCA, tudo, né? Nós temos Vocês poderiam dar um briefing aí dos tipos de protetores que são encontrados hoje, né? O concha, de inserção. Inserção existe vários tipos. Poderia dar uma geral, até que seria uma boa informação, né? Para a gente adequar um EPI ao risco da atividade, né? Em suma, de forma bem resumida, quando a gente fala da gama de linha de produtos do portfólio de proteção auditiva, a gente pode classificar em subcategorias, né? E aí as subcategorias seriam os protetores auditivos do tipo concha, os plugs de inserção, e aí dentro de plugs de inserção você abre um leque. Você tem, principalmente aqui no Brasil, plugs reutilizáveis e descartáveis. A maior parte dos plugs descartáveis, vocês vão ver aqueles plugs tipo de espuma, né? Onde você precisa roletar e ele expande para se adequar ao seu canal auditivo. O que é roletar? Roletar seria... A gente acaba usando esse termo. Não, sim, né? Só pra gente, né? Mas é quando você pega um plug, ele tem um formato, né? Vamos supor que ele tem um formato cilíndrico, com a ponta arredondada. Se você tenta encaixar ele no seu canal auditivo, e a maior parte das pessoas que não tem treinamento tentam fazer isso, a sensação é de que ele não entra ou ele não veda e você vai dar 3 passos e ele vai cair. Você roleta ele justamente para ele ficar extremamente fino, você conseguir fazer a correta inserção, puxando com o braço esquerdo ou a orelha direita para exemplificar, para você expandir, você abrir melhor o seu canal auditivo e colocar ele roletado dentro do ouvido, para ele conseguir se acomodar melhor e se acomodar de acordo com a anatomia do seu canal. Então, esse é um tipo de tem protetor. Tem os com flanges também, né? Tem os com flanges, que seriam os plugs de inserção reutilizáveis. Os flanges seriam aquelas cabecinhas, né? Seriam por questões de tamanho? Não tem nada a ver as flanges ali? Cada flange? Em geral, as flanges são cônicas, porque os canais auditivos eles têm uma tendência de serem cônicos. Então, você combina a conicidade do protetor auditivo, ou dos flanges,
com eventual conicidade dos condutos para que cada um dos flanges vede e a vedação total seja melhor, maior. Isso não significa que uma pessoa que conseguiu uma vedação com uma ou duas flanges, que isso seria insuficiente, né? E muitas vezes funciona bem adequadamente. O duro é saber exatamente, sem um ensaio, né, sem um teste, o duro é saber quanto que ele funcionou, ficando uma parte para fora ou etc. Mas, em resumo, é isso. O protetor pré-moldado ou reutilizável tem essa facilidade de ser higienizável, ser lavável e poder ser reutilizado no outro dia e etc. E você encontra no mercado de diversos tipos de matéria-prima, né? Você tem ele de silicone, você tem ele de um copolímero, que é uma mistura de polímeros mesmo, que vai trazer mais maleabilidade ou mais dureza. Você encontra nesses... A gente até, inclusive, tem dentro do portfólio de produtos da 3M, plugs reutilizáveis, pré-moldados, no caso, de tamanhos diferentes, ou tamanho PMG. Na 3M a gente chama da linha de plugs Millennium, que ela vem justamente desenvolvida... O Millennium é PMG, né? PMG. Justamente pelo que você até falou dos dutos auditivos, né? Perfeito. Porque a gente entende que cada um de nós tem uma fisiologia diferente e pode ter canais auditivos de tamanhos diferentes, então a gente tenta aí trazer uma variabilidade de produtos que possam se adequar a diferentes tipos de pessoas. E aí os abafadores tipo concha e comunicadores, né? Eu diria que esses devem representar aí mais de 90% dos tipos de produtos. Ou seja, com base nos levantamentos, a gente verifica quanto de ruído tem que atenuar e escolhe qual que seria o protetor adequado, né? Se é o concha, o de inserção. Quantas coisas, hein? Quantas coisas, né? E sabe uma coisa que é interessante? Se você tiver a oportunidade de perguntar para um grupo que teve ou tem a experiência de usar mais de um tipo de protetor, perguntar assim para as pessoas, levanta a mão quem gosta mais do concha. Não vai ser todo mundo que vai levantar a mão. E também não vai ser ninguém, né? Ou seja, se fizer a mesma pergunta para quem gosta do protetor de inserção, quem prefere o protetor de inserção, você sempre vai ter uma divisão. Posso usar os dois juntos? Dupla proteção? Pode, não tem problema nenhum do ponto de vista técnico, mas tem ressalvas, né? A gente já fala disso. Mas se você fala, por exemplo, quem gosta mais do concha, quem gosta mais do plug de inserção, né, que a gente chama de plug em geral, você vai ter uma divisão, né? E isso acontece por quê? Acontece porque você tem níveis de conduto auditivo ou de cabeça, de anatomia de cabeça diferentes, né? Então vai ter gente, por exemplo, que vai te responder assim, olha, eu detesto um negócio inserido no canal auditivo, coça, me incomoda e eu não gosto, né? E vai ter outra pessoa que vai falar assim, olha, eu detesto um negócio apertando minha cabeça. Né? Então, sinto dor de cabeça. Exato, dor de cabeça, incômodo, fico nervoso e tal. Então, o motivo de ter esses diversos tipos e até modelos e tamanhos é justamente que pensando na comodidade e na eficácia do protetor auditivo. Né? E por falar em eficácia, tem a pergunta que você acabou de fazer, né? Pô, posso usar a dupla proteção? Né? Não tem nenhum lugar dizendo que não pode, né? Até porque a gente está falando aqui, a dupla proteção é algum tipo de protetor de inserção e um protetor concha por cima. Não soma a atenuação dos dois. Né? Não soma. Até porque a gente falou no primeiro episódio, a escala do decibel é logarítmica, né? Então a soma é bem complexa, não é a soma como a gente costuma fazer com segundos, com quilômetros, é uma soma diferente, então não soma, né? Inclusive a legislação brasileira hoje, ela não faz nenhuma menção à dupla proteção. Ela não diz que sim pode e também não diz não é proibido, né? Existem outras legislações no mundo que aceitam e que dão algumas dicas de como aplicá-la. Então, por exemplo, se a gente referencia a legislação norte-americana, ela cita lá, pegue os dois protetores, cada um vai ter seu nível de atenuação, de rótulo, né, de etiqueta, e você soma 5 dB a protetor de maior atenuação. Então, pelo fato de você usar um segundo protetor, você pega o de maior atenuação com 5 dB a mais. É uma prática usada no Brasil para quem faz o uso de dupla proteção, mas ela não é uma recomendação legal aqui no Brasil. Legal, que eu digo, por lei. Por lei. Exatamente. Bem, então, tem algumas ressalvas, né? Basicamente, não todas, mas falando de algumas delas, existe uma preocupação de que se um protetor só está realmente sendo suficiente, então por uma gordurinha a mais ou por boa prática, alguns profissionais instituem a dupla proteção para ter uma garantia a mais da proteção, em geral, em ambientes com muito ruído e tal, se institui a dupla proteção. Essa é uma das ressalvas, então
usada como gordurinha a mais. E a ressalva para o outro lado é evitar o cuidado, né, com a dupla, porque você pode estar evitando ou impedindo que a pessoa ouça alguns sinais de alerta, alarmes, por eventualmente estar super atenuada. Eu acho que nós vamos ficar com uma lição de casa aí, hein? Por mais que a gente, né, é muito abrangente, né? São muitas informações e que a gente, de repente, dependendo da audiência, né, faça uma série de perguntas que a gente pode fazer um podcast com foco nas respostas, nas principais dúvidas, porque nós fizemos um episódio com uma introdução, né, genérica do PCA. Hoje abordamos bastante aqui com nossos especialistas, né, sobre o PCA. E fica aí o desafio, né, para os nossos ouvintes. Se inscrevam, né, curtam, compartilhem, ativem o sininho e também coloquem as principais dúvidas, né? Aí eu faria já o convite, de repente, para a gente fazer uma mesa de esclarecimento de dúvidas sobre o PCA. O que vocês acham? E para a gente encerrar, né, eu gostaria que vocês fizessem as ponderações finais. De antemão, agradeço muito pela confiança em nome da Balasca, né, por estarem aqui com a gente, especialistas aí renomados, né, muito obrigado. Rafael? Bom, primeiramente, super obrigado pelo convite, conte conosco para eventuais necessidades, tira dúvidas conforme você sugeriu. Uma boa ideia ou não? Ótima ideia, estamos disponíveis. Estão vendo, né, pessoal? Então, se inscrevam aí e façam as perguntas, né? Joia. E ao mesmo tempo, eu queria fazer o agradecimento de ter estado presente aqui com você até agora e quem sabe nas próximas. Então, super obrigado. Muito obrigado, Rafael. Correia, seria um prazer aí poder fazer mais um episódio, mais um momento junto com vocês para esclarecer dúvidas posteriores de um assunto que tem sido tão importante aí no mundo da proteção, seja ela auditiva, respiratória, todas as. E agradecer a toda a turma da Balasca pelo convite, por estar aqui presente junto nesse segundo episódio. E comentar que, no futuro, aquelas pessoas que estão assistindo aí junto com a gente, se tiverem qualquer tipo de dúvida, a gente sempre vai estar aí à disposição. A 3M ela se faz presente de diversas formas dentro da indústria, com treinamentos, com workshops. A gente tem uma estrutura bem grande de engenheiros de aplicação. Um centro técnico fantástico, né? Um centro técnico de inovação que fica em Sumaré, que todos são convidados a estarem presentes com a gente, onde a gente pode abordar de forma um pouco mais minuciosa, junto com os nossos parceiros, a Balasca é um deles, para poder fazer esses treinamentos e estarem junto com a gente. Então contem com a gente aqui dentro do episódio e fora também. Ok, bom, excelente. Agora fica o desafio para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre conservação auditiva, né? Temos aqui os especialistas 3M que já estão conosco aqui e se propõem a estarem novamente para fazer só para tirar dúvidas, né? Então fica com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Continue prestigiando o Ponto Seguro, né? A Balasca agradece a todo o pessoal da 3M. Muito obrigado. Continue conosco.